Então tá. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Começa a segunda edição do ABRS Online, a segunda edição do ciclo de palestras da CMA GT Mulheres Visíveis, a formação do Banco de Palestrantes. Quero fazer nossos cumprimentos a toda a audiência que nos prestigia nessa segunda edição. Tivemos a primeira edição na semana passada, estamos na segunda edição com essas palestrantes maravilhosas. O evento tem apoio da OAB-RS, na pessoa do nosso digníssimo presidente Ricardo Breyer, juntamente com a CMA, em nome da nossa presidente Cláudia Sobreiro de Oliveira, nossa secretária Luceline Prado, e a nossa tesoureira Elisa Branco. A realização é através do grupo de trabalho Mulheres Visíveis, do qual estou coordenadora nessa gestão, junto com minha assessora Juliana Halp. É um prazer fazer essa segunda edição com vocês. Agradeço também a presença em nome do grupo de trabalho Mulheres Visíveis, da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, e a oportunidade e apoio para a visibilidade da advocacia. Agradeço também a todas as pessoas que colaboraram para a edição desse evento, dessa segunda edição do ciclo de palestras. Convido todas as pessoas que permaneçam conosco durante este evento, que terá a duração de 1h e 30 minutos. Hoje acontece o OAB-RS Online, para quem está chegando agora, segunda edição do ciclo de palestras da CMA, do GT Mulheres Visíveis, Banco de Palestrantes, e é um momento de troca de experiências e realização pessoal. Gostaria de ressaltar também que o grupo de trabalho Mulheres Visíveis surgiu do desejo de inspirar pessoas, a sociedade e principalmente a advocacia, para compartilhar ideias, crescimento intelectual e viver experiências de vida e de sucesso. Estimular o autoconhecimento e a visibilidade da advocacia. Passo a fazer alguns avisos que são importantes para a execução desse evento. Conforme a Resolução 6 de 2020, na realização de eventos por videoconferência, uma comunicação em via única. Haverá sempre um apresentador ou mais, e só e a todas. É uma alegria estarmos de volta aqui, Maxi, com essa iniciativa do GT Mulheres Visíveis, trazendo as colegas para palestrarem e aqui, então, formando, né, esse banco de palestrantes da CMA, que muito nos orgulha. Nós estamos num momento muito importante, passamos agora, comemoramos na última sexta-feira, 5 anos da criação do movimento Mais Mulheres na Ordem. Então, é um momento bem interessante de nós conversarmos e de mostrarmos o trabalho que se desenvolve em todas as seccionais, para que a gente possa, então, ocupar os nossos lugares com mais tranquilidade, com maior participação. Tá? Então, nós estamos já num período bem interessante, trabalhando bastante nessa ideia, e eu fico muito feliz em ver aqui na CMA as colegas tendo visibilidade, né? Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido, Max, já foi muito elogiado, tenho recebido, assim, na própria OAB, colegas, outras comissões estão gostando muito do trabalho, e eu fico muito orgulhosa das nossas 3 palestrantes de hoje, né? A Eliane, a Adriana e a Líbia, e tenho certeza que vai ser um evento novamente muito produtivo, vai ser uma maravilha ouvi-las outra vez,
e valorizando as mulheres advogadas da nossa comissão da OAB. Então, não quero mais poupá-las aqui, vamos poupar o nosso tempo, já que começamos um pouquinho depois do horário. Então, eu apenas quero desejar muito sucesso a todas, estaremos juntas aqui, e as colegas que estão conosco também sejam muito bem-vindas para assistir o painel dessa tarde. Bom evento a todas. Um Muito beijo para todas obrigada. vocês. Muito obrigada pelas palavras, Cláudia, por dar essa abertura ao nosso evento. Então, passo agora a convidar para palestrar a nossa primeira palestrante da noite. O nome da nossa palestrante é Eliane da Silva Petracini. Ela é graduada em Direito em 99, ela é pós-graduada em Direito Tributário e está atualmente fazendo curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Ela é atuante em Direito do Trabalho desde 2014. Ela é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB, integrante do GT Mulheres Visíveis da CMA. O título da palestra é A Evolução do Direito do Trabalho da Mulher, cujo objetivo é fazer uma retomada histórica do direito do trabalho da mulher, destacando a luta das mulheres durante décadas até a atualidade, e colocar em debate as perspectivas, os projetos acerca do legado que deixaremos para as próximas gerações. Por gentileza, doutora Eliane, é seu uso da palavra. Obrigada, Max. Bom, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente, Cláudia. Em nome dela também, cumprimentar a todos aqui presentes, as nossas palestrantes, colegas, e agradecer imensamente, é uma satisfação estar aqui com vocês para esse segundo ciclo de palestras das Mulheres Visíveis. Agradecer a Maximiliana, que me deu a oportunidade, né, de estar aqui palestrando para vocês, e dizer que estou muito feliz por poder compartilhar um pouquinho com vocês desse estudo sobre a evolução do direito do trabalho da mulher. Bom, algumas coisas, lógico, né, gurias, todas nós sabemos, já temos o conhecimento, mas assim, eu faço uma resenha acerca especificamente do trabalho da mulher, porque estamos em constante luta, né, para que sejamos sempre vistas, visíveis, né, e que tenhamos os nossos direitos, aqueles que temos sempre que buscar, né, nós não nascemos com eles, nós temos que buscar, os direitos nascem, a gente sabe, sempre nasceram para os homens e nós sempre tivemos que correr atrás para alcançá-los, né, mas fazer uma resenha histórica acerca dessa evolução que tivemos. Não existe muito de material especificamente sobre o direito do trabalho da mulher. São poucas as obras que se conseguem. Temos a escritora Léa Elisa Calil, que ela já trabalhou sobre isso, tem um livro a respeito, né? E as pesquisas faço através do livro dela e muitas outras estudiosas. Interessante é que geralmente é a mulher que escreve sobre o direito da mulher. Isso chega a ser até comum e até admissível, assim, né? Sabemos que não temos espaço garantido, nós temos que buscá-lo, então, na literatura também, as mulheres que se dedicam mais. Começando essa perspectiva histórica, lá no período colonial, a mulher, ela servia só para estar nas lidas domésticas e também para a procriação. Não existia uma proteção e nem mesmo um trabalho externo da mulher. A mulher estava restrita às lidas da casa. O trabalho que era exercido pelas escravas, né? Pelas escravas que desempenhavam alguma função fora de casa. Um marco importante que eu sempre gosto de lembrar é que na época colonial,
o comércio da mulher, a mulher começou a entrar no comércio através das negras do tabuleiro, como eram conhecidas. Elas faziam compotas, doces, alguns trabalhos dentro de casa e saíam para o comércio para vender esses produtos que elas confeccionavam. E isso foi um marco do comércio, do início da mulher no comércio. Na época do Império, pouca coisa mudou. A mulher não tinha o direito à alfabetização, também só estava restrita às lidas do lar e servia para a procriação. Com a Lei Áurea e com a chegada dos imigrantes no Brasil, aí começou a expandir um pouco mais o trabalho da mulher. Por quê? Porque precisávamos ocupar o território, a totalidade do território. Então, as mulheres imigrantes passaram a trabalhar na lavoura, na pecuária e na lavoura, né? Sempre se buscando essa expansão e assim a mulher começou, então, a sair de dentro de casa para trabalhar nas lidas da lavoura. Pesado também, além de todo o trabalho doméstico, a mulher precisava ajudar, né, nesse desempenho desse trabalho na lavoura. Mas nessa época, temos que destacar que em 1912 ocorreu o primeiro projeto do Código de Trabalho no Brasil. E neste Código do Trabalho, ele tinha direitos das mulheres resguardados, mas era um projeto. E esse projeto ele durou 30 anos em análise, até que ele não foi acatado. Existiam vários parlamentares que acompanhavam o projeto, davam a sua opinião favorável, mas muitos outros não. Por quê? Porque eles achavam que as mulheres, direitos como a licença maternidade, o direito da mulher trabalhar, dentre outros poucos, né, que constavam nesse projeto, eram benefícios demais para as mulheres. Por exemplo, a mulher ficar sem trabalhar e ainda receber um percentual não era admissível, um percentual a mais ou antes do parto e depois do parto não era admissível para os homens. E também entendiam que a mulher sair para trabalhar era uma desonra para o marido. Então, esse projeto ficou em análise por 30 anos e, infelizmente, não passou. Então, naquela época, nenhum direito foi garantido às mulheres. Temos as convenções da OIT também, na época da República, a Convenção 3, 4 e 12, que estendiam alguns direitos às mulheres, como, por exemplo, a licença remunerada, a proibição do trabalho noturno e a licença gestante. Sempre as normas, elas visavam a proteger a gestante. Nós andamos em situações que se dava um passo à frente, se tinha uma progressão, parecia que a coisa ia melhorar e logo em seguida tínhamos uma regressão. Com a industrialização e na época de Vargas, né, a Constituição de 34, ela previa vários direitos. Direitos como a jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, a igualdade de salários, a proibição de trabalho da mulher, de trabalho insalubre para a mulher. Essa Constituição, com golpe e a Constituição de 37, ela não foi repassada. Então, com o advento da Constituição de 37, acabaram alguns direitos das mulheres sendo segregados. Por quê? Porque, por exemplo, a igualdade de salário, ele não foi replicado na Constituição de 37, assim como a omissão quanto à garantia do emprego da mulher gestante. O que aconteceu? Em 1940, com isso, em 1940, então,
teve um decreto, o decreto 2548 de 1940, que determinou que o salário da mulher poderia ser, inclusive, 10% menor do que o salário do homem. O salário mínimo destinado à mulher seria 10% menor do que o salário do homem. Tudo isso porque não tivemos esse resguardo na Constituição de 37. E, com isso, lógico, mais prejuízos àquelas mulheres que tentavam sair para trabalhar. Nesse período antes da Constituição de 46, tivemos a entrada em vigor da nossa CLT. A CLT, que é a consolidação das leis, né, diversas leis que foram consolidadas num documento só, tiveram algumas alterações dessas leis que se tornou, na verdade, um código seguido por nós até hoje. Na CLT, sim, em 43, alguns direitos das mulheres foram colocados. A proteção da mulher, do trabalho da mulher, no capítulo 3, temos um capítulo específico de proteção ao trabalho da mulher, e a igualdade salarial. Então, tivemos o retorno da igualdade salarial para as mulheres. Foi um avanço. Nesse capítulo 3, nós temos a duração e as condições de trabalho, o trabalho noturno, o descanso da mulher, os métodos e locais de trabalho e também os direitos da maternidade. No pós-guerra, com o fim do Estado Novo e a surgência do parque industrial, então, outros direitos também foram concedidos às mulheres. A Constituição de 46 assegurou direitos que já existiam, mas também trouxe outros, como, por exemplo, assistência ao desemprego, o direito de greve e a participação dos lucros. Mas, especificamente, nada sobre o direito da mulher. Os anos 50 e 60 ocorreu o boom das utilidades domésticas. Surgiram os shoppings, os centros comerciais, e com isso as mulheres tiveram que sair para o mercado de trabalho. Nesse período ocorreu o Estatuto da Mulher Casada, 1962. A partir do Estatuto da Mulher Casada, a mulher já não precisava mais autorização do marido para trabalhar. Isso também foi um marco na nossa história, né? Quando conseguimos a liberdade, né, de não termos que ter essa autorização do marido para poder ir trabalhar. De qualquer forma, as mulheres de classe média, elas almejavam alguns bons empregos, mas ainda necessitavam muito cuidar dos filhos e da casa, então não conseguiam, né, alcançar os seus objetivos. E as mulheres de classe mais baixas, essas precisavam muito trabalhar justamente para sustentar a prole. Nos anos 70 e 80, aí houve o aumento considerável da mulher no mercado de trabalho. As mulheres, com a recessão, elas tiveram que ir para o mercado de trabalho a colaborar com o sustento da família. Com a nossa Constituição Cidadã, então, conseguimos alcançar a igualdade, né, de direitos com os homens, mas hoje a gente fala que nós temos, sim, uma igualdade, que é uma igualdade jurídica. Infelizmente, não temos a igualdade de fato. O mercado de trabalho ainda não tem essa igualdade, né, entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Os dados que temos de estatísticas de IBGE não são muito promissores. Principalmente agora, com a ocorrência da pandemia, sabemos que quem vai ser mais atingido com esta situação serão as mulheres e principalmente as mulheres negras. Então, o IBGE fez uma estatística de que em 1970, 18% só das mulheres ocupavam o mercado de trabalho.
Já no final do século XX, 45% das mulheres ocuparam o mercado de trabalho. Realmente houve uma evolução, né? Estamos conseguindo entrar no mercado e permanecer nele, mas há muito ainda que se fazer. 49%, sabemos que 49% das mulheres são chefes de família. Apesar de a igualdade salarial ser jurídica, de fato ainda ela não é, né? Temos um percentual bem grande de diferença entre o salário da mulher e o salário do homem. No Brasil, a mulher tem 22% a menos de rendimento do que o homem. No Rio Grande do Sul, isso aumenta para 28%. Então, ainda mais diferenças ainda maiores, né? Estatisticamente também, a mulher desempenha 95% do trabalho doméstico, enquanto ao homem resta 5% apenas. Então, as desigualdades, elas estão estampadas, desigualdades de fato, né? Estão estampadas. Nós tivemos a semana passada uma aula com a doutora Heloísa Buarque de Holanda e ela nos falou algo que eu gostaria de comentar, achei bem interessante. A mulher sair para o mercado de trabalho, ela é muito custoso. Isso é caro para a família, é caro para o empregador. Por quê? Porque o empregador, ele precisa, ele já sabe, ele precisa pagar, né? Por exemplo, a mulher que vai substituir aquela mulher gestante, isso já é um peso. A mulher saindo para trabalhar, ela está deixando de fazer todos os afazeres domésticos. Por um lado, ela abre espaço, ela abre vaga para uma empregada doméstica, mas por outro, ela deixa de desempenhar aquele trabalho e tem que ser, alguém vai ter que ser remunerado para isso, né? Então, realmente, o trabalho da mulher é imensamente necessário, até para uma igualdade de gênero, para uma evolução nossa, né? Mas encontra inúmeras barreiras. Assim, gostaria também de comentar com vocês que, apesar de toda essa desigualdade, existe muita esperança. Eu, em uma outra oportunidade, conversei, estava palestrando, conversei com umas meninas que, assim, quando eu me vejo na sala de audiência, já aconteceu, eu com uma proposta, do outro lado uma colega com a sua cliente, uma juíza e uma servidora. Gente, isso há um tempo atrás, né? Era impossível de se imaginar. E, às vezes, homens nos assistindo a termos esse momento aí solene de uma audiência presidida e com todas as pessoas ali, mulheres. Outro fato também que me causou assim muita alegria, agora dia 1º de junho, verificamos em vários jornais uma foto no qual aqui na Santa Casa ocorreu um transplante de fígado no bebê de 7 meses e a foto nos traz a equipe inteira de mulheres. Coisas também que nós não imaginávamos um pouco tempo atrás, né? Então, nós estamos alcançando as duras penas, nós estamos alcançando o nosso espaço dentro do mercado de trabalho. A prova disso somos nós aqui também, né? Todas advogadas reunidas falando sobre perspectivas e sobre a história da mulher no direito do trabalho. Bom, sei que o meu tempo já está chegando ao fim. Espero ter colaborado com esse ciclo de palestras. Estou à disposição de vocês para qualquer questionamento e agradeço novamente a presença de todos. Obrigada. Muito obrigada, Eliane, parabéns. A tua palestra foi muito importante para nós. No final, a gente vai coletar as perguntas. Se tiverem perguntas dirigidas a você, serão repassadas.
Informo para as pessoas que chegaram agora que estamos no sistema de webinar, que ao final das 3 palestras, as perguntas que estiverem no chat serão dirigidas às palestrantes e durante as perguntas as câmeras, as imagens serão liberadas para que todas interajam no webinar. Isso é um sistema webinar. Nós estamos tendo a oportunidade de ter essa novidade dentro da CMA. Isso muito nos honra. Passo agora a chamar a segunda palestrante da noite, que é a Líbia Suzana da Silva. Peço para a Líbia... Isso, Líbia, obrigada por abrir o teu microfone. A Líbia é procuradora municipal na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ela é especialista em Direito do Estado, área de estudo de Direito Constitucional. Membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB, integrante do GT Mulheres Visíveis, e também ela é coordenadora do Grupo de Estudos da Comissão da Mulher Advogada, que visa estudar sobre racismo, diversidade e enfoques e áreas de abrangência. O título da palestra da Líbia é Direito à Educação em Tempos de Pandemia, cujo objetivo é debater as questões sobre o direito à educação surgidas durante a epidemia. Por gentileza, doutora Líbia Suzana. Posso começar? Travou aqui a fala da Max. Eu acho que travou ali o da Max, mas ela já está te passando a palavra, Lívia. Pode... Posso começar? Pode começar. Deixa eu só ver se a Max já volta, porque ela vai querer te ouvir. Com certeza. Deixa eu ver aqui se a Adriana pode nos... Deixa eu verificar. Já estou a postos. Lívia, vamos iniciando então, porque ela vai reconectar, tá? Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da doutora Max, doutora Cláudia, doutora Luceline, para participar da segunda edição do ciclo de palestras do GT Mulheres Visíveis. Espero que todas as colegas participem desse GT. Eu penso que é uma excelente ideia. E vocês me conhecem mais para participar de palestras sobre igualdade racial. Mas acredito que muitas não sabem que direito à educação é um tema que eu gosto muito, porque além da formação em direito, eu sou formada em 2 licenciaturas, letras e pedagogia. Isso é um assunto para uma outra palestra, porque a história é muito grande. E por uma grande coincidência da vida, como a Max falou, eu sou procuradora municipal aqui em Porto Alegre. Eu atuei como procuradora na Secretaria Municipal de Porto Alegre por 5 anos. Então, direito à educação já faz parte da minha vida há muito tempo. E sempre gostei de tratar sobre políticas e legislações educacionais. Então, vocês podem imaginar, em tempos de pandemia, estava aguardando quando ia começar as discussões sobre direito à educação. E esse momento chegou. E eu sabia que qualquer momento ia entrar em pauta. E já quero dizer que a gente está vivendo um novo momento educacional, que o ensino agora não é só presencial, mas também à distância. O uso das tecnologias que já existiam, a gente vai começar a trabalhar com elas com muito mais força. E eu vou dizer o porquê com uma breve história de educação. É muito breve. O nosso ensino sempre foi pensado a ser ministrado sempre na instituição formal. As primeiras escolas surgiram quando tinha uma grande demanda que não tinha acesso à educação, porque quem tinha acesso eram as crianças e adolescentes das famílias mais abastadas, que eram pouquíssimas. Com isso, com o decorrer do tempo, acabamos enfrentando várias situações. Uma delas que tínhamos muitos adultos que não eram alfabetizados. Com isso,
surgiram vários projetos de alfabetização. E percebemos que, mesmo tendo acesso à educação, a gente precisava de mão de obra qualificada. O que se pensou, vamos investir no ensino técnico profissional. Eu sou egressa do ensino técnico profissional, por exemplo. Chegou o momento, vamos atuar no ensino superior, que também veio com força. E aí se viu, começou a preocupação nos últimos anos com a preocupação com a educação infantil. Hoje a pré-escola é obrigatória, criança de 4 a 5 anos tem que estar na escola. A partir daí, as crianças, não é as crianças pequenas, não é precisamos só cuidá-las, né? Elas não só brincar, elas também têm que ser educadas. E também temos a preocupação com o ensino fundamental, né? Com isso foi incluído mais o ano, né? Agora temos 9 anos, e ainda estamos preocupados em especial com as crianças nos anos iniciais, porque há a constatação que as crianças não estão sendo alfabetizadas na idade certa. A internet e as novas tecnologias já fazem parte da nossa realidade já há algum tempo, né? Só que agora, como eu já falei nisso na minha fala, ela ganhou uma nova dimensão. E com isso nós chegamos em março de 2020. Teve alguns lugares que nem tinha começado o ano letivo, como as universidades, né? Muitas pessoas tiveram que 1 semana, 10 dias de aula. A primeira preocupação foi com a saúde. Vamos suspender todas as aulas, né? Só que o tempo foi passando e não sabíamos o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Até que começou toda uma discussão ao retorno ao trabalho e também ao retorno das aulas. Só que quem vai primeiro? Quem fica em casa? Quem vai cuidar das crianças? E os alunos do ensino médio, a educação na questão da pandemia chegou com a questão do Enem. Porque os alunos do último ano do ensino médio começaram a se preocupar. Não vai dar tempo para se preparar e fazer o Enem. Muitos aqui acompanharam a campanha, né? Foi uma pressão, né? Tanto que o Enem foi adiado. Por quê? Começaram a discutir que haveria grandes desigualdades sociais, e incluo aqui também as raciais, que é outro motivo de palestra, né? Porque começaram a ver que os alunos de escolas privadas já tinham ensino à distância, até já no início da pandemia, só que os alunos de escola pública ainda não tinham, né? Aí, assim, começaram a vir as discussões, porque, primeiro, os alunos de escolas públicas, uma grande demanda são das periferias, né? Muitos não têm computador, não têm notebook, o celular pode ter o próprio, só que não tem capacidade para baixar aplicativos, né? Quando esse aluno não tem, uma pessoa ou 2 membros da família, né, que também tem grande capacidade, e sai para trabalhar com esse celular. Então, esse aluno, se passa a situação, nem um equipamento ele tem em casa. Aí, com o tempo, começaram a se dar conta disso, né? E por que as autoridades não falavam antes? Porque é novidade para todo mundo. Esse ensino à distância, sendo um instrumento de aprendizagem, né? Nunca foi pensado como ia funcionar, mesmo a gente tendo todos os recursos, né? E é novidade para todos, professores, gestores, governantes, alunos, comunidade escolar. Tanto que os primeiros documentos oficiais nas 3 esferas, União, Estados e municípios, foram publicados e divulgados há poucos dias. Por grande coincidência, foi há poucos dias, né? Como começou a ser pensado, pelo menos em termos de Estado, né? O retorno vai ser remoto, então as novas tecnologias, internet vai ser utilizado por enquanto, né? Aulas pela TV, em especial a pessoa que vai fazer Enem, e aulas por plataforma digital.
Aqui em Porto Alegre já foi anunciado que vai ter uma plataforma digital. Não sei como está a realidade em outros municípios. Né? Com isso, o ensino ainda é à distância e ele será gradual. Ainda os únicos alunos autorizados a ter aula presencial são aqueles do ensino superior que precisam de ter aulas práticas ou de estágio obrigatório, para que possa concluir seu ano letivo. E já digo, aí nasce um novo modelo educacional. E, além disso, está sendo incluída uma nova rotina escolar. Porque, antes de tudo, mesmo com a internet, mesmo com todas as tecnologias, a gente, além do acesso à educação, a gente tem que garantir essa educação de qualidade. E, para isso, e não pode ser uma educação à parte ou de apoio. Para isso, a gente precisa que os professores sejam qualificados e que tenha acesso a essas novas tecnologias. Né? Para isso, precisa de investimentos. E é isso que a gente vai ver conforme o tempo. Com o retorno gradual desses alunos, vamos ver até que ponto vai ser investido na informática na educação, que é uma área que já existe, é uma área de pesquisa, mas agora ela vai ganhar um novo patamar. Mais uma coisa, além do uso da tecnologia, a gente vai ter que se preocupar com nossos espaços físicos. Além que esse ensino presencial ele não vai ser o único ensino, a gente vai ter ensino à distância, os espaços físicos nas escolas a gente não vai usar como antigamente. Né? Não vai ser a mesma coisa, vai demorar ainda um tempo como a gente fazia. Então, com o retorno gradual, a limpeza vai ser mais rigorosa, os lugares das escolas serão adequados, nada de aglomerações de pessoas. Agora que a gente está dando conta, né? Só que a gente sabe que está suspensa as aulas e ninguém nas escolas, que não vai ter festas juninas. Agora as pessoas estão comentando, não vai ter festa junina esse ano. Não tem como. Não vai ter passeios, não vai ter aniversários. Imagina os pequenos, sempre a mãe corre quando o seu filho está com aniversário fazer uma festinha com os coleguinhas. Esquece, não vai ter isso. Né? Coisas da rotina não vai ter mais. Né? As refeições não vai ser as mesmas, porque tem distanciamento mínimo. A entrada e saída de pessoas nas escolas não vai ser a mesma. Controlar o distância mínimo. Os alunos numa sala vão estar mais separados. Os professores vão estar mais separados. Então, imagine tantas questões que já precisamos nos preocupar. Então, além desse ensino à distância, quando voltar ao ensino presencial, ele já não vai ser igual. E isso envolve todos nós. Poder público, sociedade, professores, alunos, pais, funcionários, né? E como falamos, e não tinha como não deixar de falar de educação nessa época. Né? Agora, o próximo passo, qual vai ser os primeiros alunos a retornar? E já começou uma grande discussão. Educação infantil, só que tem um detalhe. As crianças pequenas sentam, brincam, né, engatinham, né, pegam objetos. Vai ter espaço adequado para elas. As professoras, que normalmente na educação infantil são mulheres, né, vão estar preparadas para atender essa demanda. Já não vai ser o mesmo número de alunos. O espaço vai ser diferente. Aí se pensaram, não, vai ser a educação infantil com o ensino fundamental. Até porque os maiores têm mais autonomia. Assim, mas será que a escola vai estar adequada para eles? Aí pensar, é o ensino médio, porque é o pessoal que vai fazer vestibular Enem. Assim, tá, mas será que eles vão ter todos os recursos e professores treinados para atendê-los? Essa agora na questão da educação, que é a nossa discussão. E ainda a gente tem como vai ser daqui para frente.
né? Quando todos nós retornarmos, que a previsão é para setembro. Pelo Estado, que já tem um cronograma, esse retorno gradual, ele finaliza até setembro, né? Mas como vai ser quando a gente retornar? E alguns especialistas, filósofos, sociólogos, falam que agora tem um novo normal, né? Eu também entendo que esse é novo normal. E já digo que não é só para a educação, é para a saúde, é para o trabalho, né? Nós, como advogados e advogadas, né? O nosso trabalho não está normal, né? Então, que eu deixo de mensagem para vocês, assim, ó, que agora comece a preocupar com outras áreas, saúde, educação, trabalho, porque tudo vai ser transformado, né? Todos foram atingidos de alguma forma. E aqui eu deixo uma reflexão. Eu enchi a minha fala de perguntas, né? E vou terminar com uma pergunta, né? Porque o assunto não acaba aqui. Eu só estou dando um pé inicial, né? Qual será o futuro da educação pós-pandemia? Qual será o futuro da educação após pandemia? Qual será o futuro da educação pós-pandemia? Colegas, agradeço pela atenção. Muito, muito obrigada pelo convite. E espero ver mais colegas aqui participando aqui da nossa edição do ciclo de palestras. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde. E espero que todos estejam se cuidando, todos estejam bem e que tudo vai passar. E estou com muita saudade de todos. Até mais. Forte abraço. Muito obrigada, Líbia, pela tua bela palestra. Muito bom te ouvir. Melhor ainda esse convite que você fez para que mais palestrantes se unam ao nosso projeto e possam estar aqui com a gente fazendo esse debate de maravilhosas falas, de assuntos importantes, e que a gente possa construir muito junto. Muito obrigada para as duas palestrantes. Eu estou emocionada, estou achando sensacional estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Mas a gente tem que dar continuidade ao nosso ciclo de palestras e vamos receber a terceira palestrante da noite, que é a Adriana Fasolo Pilati. Ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, ela é docente titular da Faculdade de Direito da UPF, ela é docente permanente do mestrado em Direito da UPF. Ela é membro da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Passo Fundo. E o título da palestra dela é Relações Tóxicas, cujo objetivo é pedagógico e social de alerta e conscientização. Por gentileza, doutora Adriana Fasolo Pilati, é seu o uso da palavra. Ok, obrigada, colega. Agradeço aqui em nome do seu nome e da doutora Cláudia. Faço agradecimento ao convite. É um prazer estar aqui acompanhando a comissão, da qual eu faço parte também. Então, vou esperar meu cartão vermelho, que eu já vi que a Maximília tem o cartão vermelho. Vou ficar de olho aqui na tela. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. A proposta é falar das relações tóxicas, inclusive fazendo link com o que as colegas, então, falaram, né? Do que a doutora Eliane, a doutora Líbia trouxeram. Que, indiretamente, elas também falaram de relações tóxicas, né? Indiretamente, a relação tóxica no trabalho, as relações tóxicas da mulher como um todo, não é só nas relações amorosas, né? Que normalmente nós fazemos o link das relações tóxicas. As relações tóxicas na escola também. E como tem o bullying, como tem outras situações que a Líbia estava trazendo, né? Então é importante nós fazermos esses links e não ficarmos atrelados somente com aquela imagem da relação tóxica amorosa.
né? Então, essa reflexão que é o meu objetivo também. Então, além de nós fazermos essas conscientizações e trazer um pouquinho de conteúdo, até para nós, né, enquanto mulheres, fazermos uma análise se estamos vivenciando de alguma forma algum tipo dessas relações, tá? Então, como que nós vivemos? Como que será que está a nossa vida, tá? Esse dia eu estava numa outra palestra com a doutora Maiaja, que está nos assistindo aqui, e nós estávamos diferenciando casa de lar, né? Casa de lar. Será que todos nós temos o home, sweet home? Será que todos nós temos lar ou nem todos os lares são doces? Né? E a gente acabou fazendo uma reflexão que eu não vou me aprofundar aqui. Então, sobre o nosso conteúdo, que nós temos pouco tempo, o que são relações tóxicas, para quem nunca estudou, né? Ou só quem estudou alguma determinada área? Então, primeiramente, é importante sabermos que tipo de relação tóxicas, que tipo de relações existem, tá? Então, como eu estava falando, as relações de trabalho que a mulher está inserida desde a época antiga, da época romana, tá? As relações amorosas, claro, né? É o que tem foco quando falamos em relações tóxicas, mas as relações parentais também, elas podem ser tóxicas, né? Como eu disse, nem sempre a noção de lar é um doce lar, às vezes é uma casa sem ser lar. Né? Na escola também há relações tóxicas entre os colegas, entre os professores e alunos e professores, né? Entre as amizades da gente também, entre os nossos amigos, nossas amizades. Às vezes chega um determinado momento que nós temos que limpar as nossas amizades, limpar as relações tóxicas. Tá? Então, o que é relação tóxica? Então, relação tóxica é um encontro explosivo entre duas pessoas, em qualquer tipo dessas relações. Vocês podem ir encaixando esses conceitos no que vocês estão pensando, no tipo de relação. É o pior do outro projetado em si mesmo, tá? Nós chamamos de sombras. Quem de nós não tem sombras? Não somos perfeitos. Todos nós temos sombras. O que são sombras quando eu falo em sombras? São experiências que foram vividas e não foram digeridas em termos populares, digamos. É aquela insegurança que está ali dentro da pessoa. A insegurança é um exemplo bem escondidinho que a pessoa não assimilou, que ela não reviveu e não assimilou. Às vezes é um problema com a autoestima, às vezes é um problema de criação, né? O que essa pessoa traz atrás de si, né? O que vem com ela, que tipo de sombra? Como que nós escolhemos, e a gente fez uma outra palestra, né? Ali em comunhão com a Maximília, das escolhas amorosas, junto com uma psicóloga também, né? Das relações tóxicas e das escolhas amorosas, o que nós trazemos conosco junto, e por que nós escolhemos determinadas amizades, determinados parceiros amorosos, tá? Será que nós temos culpa nessas relações tóxicas? Então, essas são as sombras que ninguém está isento, todos temos, só que alguns lidam melhor com essas sombras e outros não, tá? Então, nós fizemos continuamente uma busca e manutenções dos padrões aprendidos nas relações primárias. Eu digo primárias desde quando feto, né? Primárias quando bebês, as suas relações com os cuidadores, com os pais, com os irmãos, com as pessoas que conviviam na época. Tá? E esse é um componente fundamental nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Por que eu estou falando um pouco dessa parte psicológica? Porque nós que trabalhamos com as questões da mulher, mesmo nós estando, às vezes, diante de uma situação específica, é difícil, às vezes, nós entendermos como que aquela mulher se sujeita a determinada relação tóxica. Eu falo em qualquer tipo de nível, inclusive no trabalho existe o assédio. O assédio é uma relação tóxica,
né? Então, por que que a pessoa, aqui eu estou focando na mulher, mas por que que uma pessoa qualquer se sujeita a esse tipo? Porque ela traz uma carga, essas sombras que eu usei aqui como padrão, né, como figurativo, para ela traz essas sombras para as suas decisões e às vezes isso não é fácil para ela, né? Então, no encontro entre duas pessoas, há uma identificação de sombras, né? Quando a gente diz que a química, né? Há uma identificação, seja numa amizade, numa relação laboral, e esse relacionamento, ele é pautado nessas sombras, mas o que que nós procuramos? Nós procuramos o equilíbrio, tá? Nós procuramos uma coerência significativa entre elas relações. Então, essas duas pessoas, na maioria das vezes, há uma familiaridade, né? Principalmente numa escolha, numa relação amorosa. Então, se a pessoa ela tem uma insegurança, ela vai trazer essa insegurança para o trabalho, essa insegurança na escola, essa insegurança nas relações amorosas. E esse tipo de relação, ele às vezes é construído nesse alicerce da sombra, aí que vem a relação tóxica. Tá? Quando essa relação ela é pautada nesse desequilíbrio relacional. Né? Todos nós conhecemos um casal de amigos, né? Sem entrar em gêneros aqui, algum casal de amigos que brigam o tempo todo, mas estão juntos há 20 anos. Né? E nós pensamos, mas o que tem esse casal que briga o tempo inteiro e estão juntos? Por que não se separam, mas eles estão juntos? Né? Porque é uma relação que fica na dependência desse sofrimento. Assim como a pessoa que está numa relação laboral tóxica e às vezes fica 10 anos trabalhando, 10 anos com essa relação empregatícia. Tá? Então, a doença de um vai se encaixar na doença do outro. E o que se procura é o equilíbrio. Se não houver equilíbrio, há uma relação tóxica. Tá? Mas vejam bem, a toxicidade, ela não é a mesma para todos. Ela depende de quanto a pessoa sente, de quanto ela assimila, a inveja, de quanto ela assimila a raiva, a angústia. Tá? Então, ela não tem o mesmo padrão, ela não tem um conceito objetivo a todos. E uma relação, ela deve ter uma troca, ela nunca é perfeita em qualquer tipo dessas relações tóxicas. Só que o que deve prevalecer nesses momentos é a parte boa. Tá? É a parte boa. Então, resumindo, uma relação tóxica é a que te impede de ser você mesmo. Você como mulher, seja no amor, seja no trabalho, seja na escola, seja na amizade com outra amiga. Tá? E que tipo de características nós podemos identificar uma relação? Quando nós estamos com uma mulher dentro do escritório, nossas relações familiares, como que nós identificamos? Tá? Então, às vezes, uma autoestima rebaixada, humilhação, uma humilhação física, verbal, esgotamento físico, o cansaço da pessoa, uma tristeza profunda. A pessoa, ela perde a sua própria identidade. Tá? Às vezes nós ouvimos, inclusive, né, umas pessoas dizerem, eu me encontrei de novo, eu recuperei a minha identidade. Por quê? Porque essa pessoa estava vivendo uma relação tóxica, em algum tipo de relação que ela convive. Tá? Essa pessoa, então, essas relações, depois dessas características, passamos aos tipos de relações, elas são identificadas principalmente pela agressividade em qualquer tipo de relação, não só as amorosas. Tá? Ela é identificada pela agressividade, pelo desrespeito, entre os amigos principalmente, né? Entre o desrespeito. Então, frases, por exemplo, entre um casal, como você é chata, eu brigo porque você merece. Essa agressividade, esse desrespeito e essa inversão da culpa. Eu te bati por causa do que você provocou, você merece, você provocou isso, você me tirou do sério. Tá? Então, essas são relações agressivas e de desrespeito.
O bullying é uma situação de desrespeito, o humilhar o colega de trabalho, né, mesmo que de forma de brincadeira, os legítimos brincalhões que às vezes, né, tiram uma pessoa em toda a relação laboral e fazem só brincadeira com essa pessoa na frente das outras, tá? Colegas que ficam criando intrigas, né? Aquela pessoa na relação laboral que só causa intrigas, ela é uma pessoa com uma carga negativa. Tá? Nós sentimos numa relação que nós não estamos viciados essa carga negativa. A relação entre pais e filhos que não tem limite, tá? Tanto no lado dos pais como no lado dos filhos. O filho que, sob qualquer motivo, sai de casa e os pais sempre aceitam, sempre acolhem. Será que isso não é uma relação tóxica? Ou ao inverso, os pais que exigem demais da sua prole, tá? E fazem, você não é capaz, será que isso também não é uma relação tóxica? Tá? Então, amigos que instigam os outros a fazer algo que trai os princípios daquela pessoa, tá? Seja qualquer coisa. Os chefes que humilham seus subordinados. Então, uma relação tóxica, ela não traz respeito, ela não respeita o espaço, a intimidade e a privacidade da pessoa. Tá? Os agressores são pessoas insistentes, são pessoas persuasivas, tá? E esses relacionamentos, muitas vezes, eles são violentos, eles passam da toxicidade e passam a ser violentos. Aqui, até para tornar mais claro, eu vou compartilhar a tela para vocês aqui. Deixa eu só compartilhar. Aqui, vocês estão vendo? Sim? Então, as violências, aqui a fonte é do Relógios da Violência, tá? Que tem, então, vocês acham na internet, que tem uma página ligada com o projeto Lei Maria da Penha, e aqui tem todos os conceitos e vocês vão clicando e aprofundando quem quiser se especializar. Eu trouxe aqui para vocês até aprenderem o acesso. Então, a violência física ocorre naquela relação que é fácil de identificar. Então, tem espancamento, tirar objetos, né, estrangulamentos. Então, ela é qualquer conduta que ofenda a integridade, a saúde corporal. Essa é de mais fácil identificação. Aí nós temos a violência psicológica. Tá? Essa, às vezes, não é tão fácil de nós identificarmos quando nós temos uma cliente, enfim, uma amiga, né? É a conduta que causa um dano emocional, um dano de autoestima, uma diminuição. Então, aqui tem alguns exemplos: humilhação, manipulação, constrangimento, né? Então, o marido que manipula a mulher, desde os aspectos econômicos, depois vai ter um tópico aqui de violência econômica, tá? A limitação do direito de ir e vir. Então, essa violência psicológica também, ela está bem agregada numa relação tóxica. A violência sexual também, fácil identificar, mas invisível, porque as pessoas não conseguem, né, enxergar essa relação, são as violências invisíveis, assim como as psicológicas, né? Então, qualquer conduta que constranja a relação sexual das partes, o sexo obrigado num casamento, impedir o uso de métodos ou obrigar o parceiro a determinadas condutas que ele é contra, que ele não quer. Então, são violências sexuais e normalmente agregadas com violências psicológicas. Tá? A violência patrimonial que eu estava falando, tá? Então, o furto, a extorsão, fácil de identificação, o controle do dinheiro. Tá? Às vezes, essa violência patrimonial, essa relação tóxica, ela é percebida depois de 10 anos, depois de 15 anos. Por quê? Eu vou dar um exemplo específico, mas que não quer dizer que seja só nesse. Então, a mulher, ela tem uma profissão, ela tem suas contas bancárias, ela tem sua vida econômica e ela entra numa relação. E, de repente, 10 anos depois, ela não sabe como aconteceu. Ela se vê com as contas conjuntas com o marido,
O cartão de crédito é um cartão de crédito que ela compartilha com o marido e que ela gasta, ele recebe as mensagens, tá? 5 minutos, ok. Então, essa violência patrimonial é uma violência que causa danos e não é fácil de identificar, ela nasce aos poucos. Tá? E, por fim, a violência moral, que também ela não é fácil de se identificar. Tá? Entre amizades, tá? Emitir juízos morais, fazer críticas mentirosas, depois vocês podem acessar no site que eu coloquei ali. Mas, enfim, o que é principal, como se livrar dessas relações? Primeiro lugar, reconhecer que a relação é tóxica. Essa é a importância primordial de nossas palestras, do movimento da Comissão da Mulher Advogada, falando de violência doméstica. É a conscientização. É o primeiro passo. Não existe um caminho se não tiver esse primeiro passo. Em segundo, definir limites pessoais. A pessoa precisa ser encaminhada para ajuda. Às vezes, um profissional do direito, um advogado, uma advogada que confie, um psicólogo, ela precisa de ajuda. Em terceiro lugar, o fortalecimento do amor próprio, a sua autoestima. Tem que recuperar a autoestima. Tem que aceitar, buscar e aceitar ajuda. E cortar, obviamente, relações com essas pessoas tóxicas, essa limpa de amizade, essa limpa de amores, se for o caso, né? Tem que cortar essas relações tóxicas. Deixa eu fechar aqui, só para poder fazer o encerramento. Só me achar aqui, gente. Deixei de compartilhar a tela ou tá compartilhando ainda? Tu tem que ir lá em cima no You Are View. Interromper, aqui. Screen. Tá. Isso. Ok. Então, para nós finalizarmos, né, eu vou terminar com um conceito. Tá? Vou buscar uma história. Tá? Então, esses relacionamentos, eles podem estar no meio de todas nós. De todos nós, né? Tem homens também nos assistindo aqui, no meio de todos nós. E remota épocas antigas, desde a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Esse dia eu estava assistindo com meu filho de 3 anos, o Chapeuzinho Vermelho, eu digo, olha a relação tóxica, né? Então, ela pode estar na nossa casa, como no conto do Chapeuzinho Vermelho, da Chapeuzinho Vermelho que foi visitar a vovozinha. E ao invés de encontrar um lar docilar, pelo contrário, encontrou o lobo mau que vivia na casa da vovozinha e esperava a Chapeuzinho naquele aconchegante lar. Né? Então, que nós tenhamos atenção e que nós não deixe perpetuar essas relações na nossa vida e ajude as pessoas que precisem. Tá? Muito obrigada e devolvo a palavra à doutora Maximília. Muito obrigada pela palestra, trouxe ótimas informações, essas 3 palestras foram excepcionais, vocês estão de parabéns, esse é o objetivo do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, é de realmente trazer todas a advocacia para a fala, né? Então, vocês estão de parabéns, foram corajosas em enfrentar esse primeiro ciclo de palestras, estamos na 2ª edição, mas no primeiro ciclo. Então, a gente ainda vai ter outras edições. E agora eu gostaria de saber se a doutora Cláudia pode abrir o microfone dela para fazer as perguntas e as considerações finais. Vamos dar seguimento. Muito obrigada pelas palestras, gurias. Preciso parabenizar as 3, já o fiz no chat, mas vocês foram simplesmente maravilhosas. Os temas todos muito importantes e aparentemente tão diferentes e tão ligados, né? É impressionante, realmente é incrível, parece que as coisas têm uma conexão muito, muito importante. Porque uma conversou do início do trabalho da mulher, né? Que foi uma luta muito árdua até que fosse reconhecido um direito efetivo. E se nós pararmos para pensar, até hoje, às vezes, esses direitos ficam um pouco, né, nebulosos em algumas situações. E a Lívia nos trouxe agora uma situação da pandemia
junto com o estudo, e a situação das relações tóxicas da Adriana. Então, eu preciso dizer a vocês assim, eu precisava ter assistido a palestra antes. Eu fiz um vídeo quando nós iniciamos as discussões com relação a retorno ou não dos prazos, as primeiras votações, eu não sei se vocês estão lembrados, mas, na verdade, o que nós passamos e que muitas colegas estão passando é uma junção de tudo isso que vocês comentaram. As dificuldades de trabalhar em home office, né? As mulheres ainda têm uma sobrecarga impressionante de trabalho, né? Mesmo com alguns companheiros, maridos, filhos ajudando, né? Porque dizer que moram no mesmo local e fazendo todas as tarefas de igual para igual, infelizmente ainda é uma raridade, né? Nós temos ajudas bem importantes, mas o meio a meio ainda está difícil, né? E existem exceções, evidentemente, mas exceção é o quê? Confirmar a regra, né? Então, a regra é, estamos ainda muito sobrecarregadas. E nesse período, o que nós conversamos na comissão e nessas situações, até daquilo que eu tinha passado ao conselho para as nossas votações? Nós estávamos com advogadas com todos esses problemas reunidos. Elas precisavam trabalhar, os filhos estão sem escola, tá? Elas estão também recebendo atividades escolares, estão funcionando dentro de casa como professoras, perderam os auxílios dos avós, que estão isolados pela pandemia, tá? Perderam o auxílio de algumas pessoas que tinham, né, o creche, o babá, ou escolinha, ou alguém que ficasse, né, secretariando em casa. Essas pessoas também não podem circular, também não podem ficar doentes. Em resumo, o panorama da família ficou totalmente virado. Somado a isso, naqueles lugares em que nós não temos lares, mas apenas casas, aí essas relações tóxicas se intensificaram de uma maneira tão brutal que nós estamos aí com índice de feminicídio que não para, né, de crescer. Esse mês até foi 1 a menos no Rio Grande do Sul. Aliás, o último, né? Porque de agora deve sair amanhã o índice da polícia de maio. Então, gente, eu quero dizer a vocês que tudo que vocês conversaram aqui, tudo que vocês falaram aqui, me encantou muito, porque nós estamos num caminho correto. Nós precisamos trazer essas discussões para toda a nossa sociedade, para os nossos colegas advogados, para as nossas famílias, nossos maridos, pais, filhos, enfim, porque nós não podemos mais fazer isso tudo sozinhas. Tá? E como a gente diz também, não adianta conversar ou falar para convertidos. Nós já sabemos as dificuldades que nós passamos, nós sabemos a ajuda que estamos precisando, mas nós precisamos que os nossos maridos, os nossos companheiros, nossos filhos e pais entendam o que a gente fala em termos de valorização da mulher, de mais respeito, de ninguém ser dono de ninguém. Tá? Então, isso é muito importante. E o segundo fator muito importante agora com relação a essa tua última parte da palestra da Adriana, a dificuldade que nós temos em ajudar pessoas que são vítimas de violência doméstica, justamente porque não tem essa noção do que são relações tóxicas. E acreditam muito firmemente, a gente às vezes conversa com uma pessoa que está nessa situação, que é o temperamento, ele é assim mesmo, depois vai passar, ele está nervoso, tá com problema no trabalho. Então, essa banalização da violência é também uma banalização das relações familiares. E isso também provoca o quê? A violência escolar, porque as crianças estão crescendo naquele ambiente em que o pai tem um comportamento agressivo, isso de modo geral a figura do pai e da mãe, né? Mas nós temos as outras configurações que também podemos ter a mesma situação de violência, né? Mas com relação ao tópico das crianças, por exemplo, nos relacionamentos enfim, casais entre homens e mulheres, o que nós temos observado? Essas crianças, elas observam o quê? Um pai agressivo e uma mãe que consente, porque ela não tem força para reagir. Ela tem autoestima abalada e ela já não reage. Então, ela não reagindo, o que aquela criança entende do discurso? O pai tem razão. Então, fica muito fácil reproduzir esse comportamento. Então, eu acho que nós hoje estamos, assim, de novo, um dia maravilhoso de palestras. Eu não quero aqui tomar o tempo, mas eu precisava passar essas minhas observações, foram muito importantes para o nosso trabalho, o que vocês nos trouxeram hoje.
E nós vamos ter que seguir nesse período, né? A pandemia não acabou. Aqui em Porto Alegre, pelo contrário, parece que está tomando aí alguns rumos não muito agradáveis, né? Mas eu gostaria, então, de deixar aqui, se mais alguém quer fazer alguma pergunta, eu estou absolutamente encantada com todas. Muito obrigado, Maxi, muito obrigado. Teu GT, de novo, está de parabéns. A Eliane, a Adriana, a Líbia, parabéns para vocês, foram sensacionais. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelas considerações, Cláudia, pelas palavras. É sempre tão bom essa troca de informações e ouvir a nossa querida presidente da comissão. Informo que, nesse momento, as pessoas estão entrando na sala, podem liberar as câmeras para a gente se ver nesses instantes finais. É bem importante isso para todas. O TI da OAB está liberando as câmeras, mas eu peço para aquelas que queiram realmente aparecer com a câmera aberta, que podem acessar o botão à esquerda do seu computador, do seu celular, e abrir a câmerazinha que tem ali ao lado. Olha! Eu peço que vocês deixem os microfones ainda fechados, porque a doutora Cláudia, acredito que vai fazer algumas perguntas. Tem algumas perguntas aí no chat, Cláudia? Deixa eu ver aqui se alguém já passou alguma pergunta. Eu acho que as pessoas, na verdade, aqui estão passando algumas considerações aqui, ó, importante de nós trazermos também, se alguém não está acompanhando, ó, mas ela tem uma pergunta aqui. Gostaria de perguntar para a doutora Eliane qual o nome do livro mencionado da Elisa Calil, que foi mencionado no início da palestra, Eliane. Eliane, você precisa liberar o teu microfone. Obrigada. Isso. Certo, acho que deu. O nome é exatamente o mesmo nome da minha palestra, Evolução do Direito do Trabalho da Mulher, da Elisa Calil, tá? Leia Elisa Calil. Ótimo, obrigada. Tá? Deixa eu ver aqui. Importante as questões das relações tóxicas e da educação. Excelentes palestras, parabéns, Adriana. O nome do livro, vamos ver aqui. Todo mundo agradecendo. Excelentes as explanações, obrigado por compartilhar assuntos importantes, excelentes as palestras. É verdade, Cláudia, que período difícil. Gente, eu acho que, em síntese, eu acho que eram essas as... Eu acho que... que não foi... Tem não alguém compartilhando a tela, eu peço que... Acho que é a Marilês. Obrigada. Acontece. Bom, de minha parte, gente, foi um prazer. De minha parte, podem abrir os microfones para nós darmos um oi bem legal, fazermos uma foto bem alegre. Max, agora que oi! Antes de vocês abrirem os microfones, eu gostaria de fazer o encerramento oficial, agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. É um privilégio ter vocês conosco nesse ciclo de palestra. Agradeço imensamente aos palestrantes de hoje que nos trouxeram um conteúdo excepcional. E foi muito, muito importante para nós ouvir as falas de vocês. E as grandes estreias estão acontecendo no GT Mulheres Visíveis, nesse ciclo de palestra. O banco de palestrantes tem trazido todo tipo de palestrante, iniciante, experiente, mas todas aqui têm a mesma empolgação para falar e nos trazer bons conteúdos. Eu quero falar para vocês das próximas palestras. O ciclo de palestras continua, ainda teremos 2 edições no mês de junho, e o próximo evento vai ser no dia 15 de junho, às 17 horas, e teremos a doutora Carla Shostak, que falará sobre violência doméstica. Carla está aí. Oi, Carla. A Tatiana Vasconcelos Fortes, que vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu não estou vendo a Tati aqui, mas é porque eu vou ter que abrir as outras páginas.
A Cristina Dalsasso vai falar sobre violência doméstica contra mulheres e a prevenção. Cadê a Cristina? Ela deve estar aí. No dia 22 de junho, às 17 horas, teremos a quarta edição desse primeiro ciclo e teremos a Bruna Marim Rossato, que vai falar sobre mulheres na política, muito mais do que cotas. A Edmara Sacher-Risso, que eu vi a Edmara por aí, tudo bem, Edmara? Vai falar sobre a importância do protagonismo das advogadas em cargos eletivos. E teremos a Renata Ferreira, que vai fazer a palestra sobre a participação administrativa das mulheres na formulação de políticas públicas. Então, eu dou por encerrado o evento, oficialmente encerrado. Agora vocês podem abrir os microfones, dar aquele oi, vamos fazer as fotinhos. E muito obrigada pela presença. Aguardo você a semana que vem. Parabéns para todas, estava excelente. Excelente, adorei. Excelente. Tudo. Excelente, parabéns, gurias. O estado está representado aqui em Uruguaiana, Passo Fundo, Espumoso, deixa eu ver quem mais. Quem mais do interior aqui, deixa eu procurar. Passo Fundo, nós temos diversas colegas de Passo Fundo. São Leopoldo, São Leopoldo, Aline, deixa eu ver quem mais. Cruz Alta. Cruz Cruz Alta. Alta. Ai, que... São Lourenço, a Renata, tô vendo ali. Carazinho, Espumoso, Juiz. a Sérgio tá ali. Acho que Espumoso, acho que eu tinha falado, né? Juí aqui, ó. Ai, gente, que coisa boa. Constantina. Ó, Belo Horizonte. Olha, tem gente de Paraná. Que maravilha, gurias. Que coisa boa encontrá-las aqui. E vamos seguindo, né, Maxi? A Maxi Vamos tem seguindo. ideias aí. Max, eu gostaria... Ideias eu tenho um monte, eu quero ver tempo. Ô, Max, eu gostaria de retificar, eu coloquei certinho o nome do livro no chat. É História do Direito. Tá no chat ali, gurias. Depois tu pode também pegar, colocar essa transcrição do livro e o nome certinho no grupo da comissão, no grupo do GT Mulheres Visíveis. Eu convido também para quem ainda não faz parte do GT Mulheres Visíveis e queira fazer parte do banco de palestrantes, que ingresse no GT. Serão todas bem-vindas. Estamos precisando sempre de mais palestrantes. Ainda não tenho todas conosco, mas eu gostaria de ter a comissão toda no GT. Então, a Lucilene está nos lembrando aqui, dia 15 e dia 22/6, as próximas edições, tá? Não vamos, estaremos aqui de volta com horário marcado. Isso aí. Então, eu acho que dá-se por encerrada essa transmissão. Tiraram fotos todas que queriam? Eu tirei aqui algumas aqui, acho que ficaram boas. Tiraram? Então tá. Parabéns, então, mais uma vez às palestrantes e a Maxi. Beth, beijo para ti, Beth. Ana Maria. Beijo. Tchau, então, gente. Parabéns, para todas. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau, parabéns. Maravilhosa. Beijo. Tchau.